Você já acordou com aquela sensação de que nada está dando certo? Acredite, a adversidade pode lhe fazer bem. E todo fracasso tem a semente do triunfo. Meu nome é Geraldo Rigoni e estamos iniciando mais um na Escola da Vida. Eu acredito sinceramente que a melhor escola do mundo é a vida. É na vida que a gente aprende. Claro, porque na vida você pode ser aluno e na vida você pode ser professor. Na vida você ensina, na vida você aprende. E para falar em adversidade, triunfo e dificuldades, eu gosto sempre de contar histórias reais, casos reais que nos ajudam. Claro que poderia ter acontecido contigo, poderia ter acontecido comigo. Se você se sente injustiçado, se você acha que o mundo foi injusto com você, se você acha que alguém te traiu, alguém te roubou, ou que você nasceu numa cidadezinha sem perspectiva, eu acho que essa história é extraordinária. Eu vou contar uma história de um jovem que, apesar de todas as adversidades, todas as dificuldades, ele conseguiu chegar na excelência. A história dele começou que ele nasceu num país relativamente pequeno, relativamente pobre. País sem grande expressão. E ele, quando tinha 8 anos de idade, faleceu a mãe dele. Ele não lembra muito da mãe. Ele, com 8 anos de idade, ficou órfão de mãe. E quando ele tinha 11 anos de idade, este jovem perdeu o irmão. Ele tinha um único irmão. O irmão era médico e foi trabalhar no interior do país e se contaminou e faleceu. Pois bem, esse jovem, com 16 anos de idade, estava ele e o pai morando juntos numa cidadezinha pequena quando explodiu a Segunda Guerra Mundial. E a Alemanha invadiu o país dele e ele foi mandado para a frente de combate com 16 anos de idade. Como a Alemanha dominou o país dele e ele era universitário, os dominadores perguntaram: "O que você faz?" "Eu sou estudante, eu estou na universidade." Aí os nazistas disseram: "Ah, ótimo, você é estudante? Muito bem. Você é universitário? Nós temos um trabalho excelente para você." Mandaram ele quebrar pedras. Começou quebrando pedras em um campo de trabalho forçado. Acredite, no inverno rigoroso da época, chegava a dar 20 graus negativos. E ele trabalhava em condições subhumanas. E daquele trabalho, sem muita alimentação, sem condições de vida, ele recebeu a notícia que faleceu o pai dele. E ele conseguiu convencer o guarda daquele campo de trabalho forçado que liberasse pelo menos 1 hora da madrugada para que ele fosse ver o corpo do pai. E o soldado, não sei porquê, se encantou com a forma dele pedir, com a sinceridade dele, e disse-lhe: "Olha, eu vou deixar você sair 1 hora durante a madrugada. Você tem 1 hora para ver o corpo do teu pai e voltar. Porque se você, depois de 1 hora, demorar, para cada minuto que você demorar, vai morrer um amigo seu aqui do campo de trabalho forçado." E ele saiu correndo de madrugada, ficou algum tempo ao lado do corpo do pai, do falecido pai, e retornou para não prejudicar ninguém. Evidentemente que ele teve vontade de fugir. Claro que ele quis fugir, mas ele lembrou dos amigos e voltou. E no caminho, um dos amigos dele contou algo que vira, que mudou a vida dele. Disse que naquela escuridão, ele se escondendo para não ser visto pelos outros soldados, ele percebeu perto de um poste de luz, um soldado arrancando um pacote, um embrulho, do colo de uma mulher, desesperada, querendo esconder aquele pacote, aquele embrulho. O soldado arrancou o pacote dos braços da mulher e jogou para o alto e começou a fazer tiro ao alvo com a pistola. E quando o pacote caiu ao chão, a mulher desesperada começou a gritar e foi em cima daquele pacote. O soldado não teve dúvida, pegou a pistola, botou na nuca da mulher e a matou. Quando o soldado aproximou-se para ver, descobriu que aquele embrulho que estava no colo da mulher era, na verdade, um bebê recém-nascido. E aquela cena acabou com toda a esperança que ele tinha sobre a humanidade. E ele voltou para o campo de trabalho forçado e disse para os amigos: "Olha, eu voltei.
porque eu prometi que eu não prejudicaria vocês, mas não vejo perspectiva para nós. Eu acho que o mundo não tem mais jeito. O ser humano não tem mais saída. O ser humano não sabe para onde ir. O ser humano é o único ser vivo que mata o seu semelhante sem necessidade. Mata pelo matar. Seus amigos começaram a dizer: nós temos que acreditar que o ser humano é bom. Nós precisamos mudar esse foco e acreditar que é possível ser bom mesmo nos horrores da guerra. A vida nos ensina que quando você se sente sozinho, quando você se sente arrasado, quando você está num beco sem saída, a alternativa é buscar ajuda. Levante-se e busque ajuda. E esse jovem não tinha nem força para buscar ajuda. E as pessoas vieram ao seu encontro. Aceite ajuda de quem quer te ajudar. Aceite ajuda. A esse jovem, mesmo na pior, ele começou a ouvir os conselhos das pessoas mais velhas e as pessoas que estavam naquele campo de trabalho forçado. Com ele, começaram a dizer: você não pode desanimar, você tem que tentar, você não pode acreditar que o mundo é isso. E ele começou a dizer: não, mas não tem mais saída, eu não tenho mais família, eu não tenho mais ninguém, não vale a pena viver. E as pessoas de idade começaram a dizer: você precisa fazer a diferença. E começaram a tentar tirar da ideia dele a ideia de guerra, de morte da cabeça dele. E começaram a falar em hobby. O que você gosta de fazer? Se você estivesse agora, o que você gostaria de fazer? E começaram a ensinar o jovem a mudar o foco. E começaram a dizer para ele: o que você gosta de brincar, por exemplo? Ah, eu adoro futebol. Eu gosto de futebol. Eu adoro jogar bola. E aí as pessoas disseram: mas aqui você não consegue jogar bola, não tem como jogar bola. O que você mais gostaria de fazer? Qual é um outro hobby seu? E aí ele começou a se empolgar e disse: meu Deus, eu adoro teatro, eu gosto de teatro. Eu gosto de escrever peças. E aí o pessoal começou a vibrar e disse: olha, nós podemos na madrugada, como a gente não consegue dormir porque o frio chega a 20 graus negativos, vamos ensaiar. A gente pode ensaiar as peças que você escreve. Você pode escrever as peças de como o mundo deveria ser, sem guerra, sem violência, sem ódio. E acreditem, conseguiram sobreviver porque tinham um sonho, porque tinham união entre eles, porque havia essa união. E depois que acabou a guerra, a Alemanha foi expulsa do país dele. E ele imaginou assim: agora vai ser tudo perfeito, agora eu vou reconstruir a minha vida. Mas acontece que a vida não é tão doce como se imagina. Às vezes, na vida, as coisas não dão tão certo como se imagina, como num conto de fadas. Às vezes, as injustiças vêm sem motivo e continuam. Acredite, o país dele foi livre dos nazistas, mas foi invadida pela Rússia, pelos comunistas, e ficou muito pior do que com os nazistas. E aí, esse jovem percebeu: poxa, eu tenho que fazer algo, e não é uma filosofia, não é uma política, não é uma ideologia que faz o ser humano ser melhor. O que faz o ser humano ser melhor é uma espiritualidade. É preciso falar de Deus para este mundo. Este mundo está carente de Deus. Sabe o que ele fez? Ele entrou numa organização espiritual e quis aprender muito mais de Deus para poder ensinar aos outros. E ele entrou nesta organização como aprendiz, como office boy. E galgou todos os degraus. E este homem hoje é o chefe executivo desta organização. Este homem tem 1 bilhão de seguidores. Este homem fala mais de 37 idiomas. Você já descobriu quem é? Descobriu de quem eu estou falando? Caro Wojtyła, o Papa João Paulo II. Caro Wojtyła tem uma história extraordinária que a vida ensinou e que pode ser útil para mim, pode ser útil para você. Caro Wojtyła entrou no seminário com 16, 17 anos de idade e evidentemente ele galgou todos os degraus. Ele não começou já sendo papa. Ele foi pároco numa capelinha do interior, disse que ele tinha pouca roupa. A pouca roupa que ele tinha manchas pelo
pelos hábitos de se ajoelhar para rezar e também de ajudar as pessoas carentes. Passou muito tempo no interior da Polônia. Caro Wojtyła aprendeu diversos idiomas. Hoje ele fala aproximadamente 40. Você acha que ele fez escola particular? Não. Ele aproveitava as folgas nas viagens de trem para visitar outros países da Europa para aprender as línguas do país que visitava, porque o sonho dele era evangelizar na língua do povo onde ele chegasse, na língua do país de onde ele estivesse. E acredite, 99% dos países que ele foi, ele fala no idioma do povo. A Geórgia, uma ex-república russa, o presidente, quando acolheu o Papa, disse: olha, nunca teve na nossa terra um estrangeiro, uma personalidade que falasse o nosso idioma. O Senhor é o primeiro a falar no nosso idioma. Então, o Papa tem uma história extraordinária, que mostrou que apesar da adversidade, dá para a gente buscar a vitória e o triunfo. João Paulo II, ele como o Papa, viajou o mundo muitas vezes e conheceu e visitou o maior número de países possível. João Paulo II, como ninguém, fez um trabalho de evangelização. João Paulo II hoje, com aproximadamente 82 anos de idade, mal de Parkinson, sentindo dores horríveis, a mão trêmula, ele viaja pelo Oriente Médio para falar de paz. Lembre-se que quando ocorreu aquele ato terrorista no World Trade Center, nos Estados Unidos, João Paulo II, por coincidência, entre aspas, estava num país vizinho, e que um bombardeio foi retardado em função da presença dele. Os Estados Unidos esperaram João Paulo II sair da região sem bombardear, exatamente por respeito à pessoa dele. Este homem, mesmo os ateus, começaram a admirá-lo, porque ele consegue, como ninguém, trazer a paz. João Paulo II reuniu em Roma, mais ou menos há 2 anos atrás, mais de 2 milhões de jovens. Sabe o que é isso? Reunir mais de 2 milhões de jovens? Só para a gente entender, os eventos de rock reuniram no máximo 200 mil jovens. João Paulo II reuniu 2 milhões de jovens. O que os jovens veem em uma pessoa como ele? Um velho, doente, 80 e poucos anos. O que o jovem vai ver? O que o jovem quer? O que o jovem ouve dele? Por que o jovem precisa dele? Observe que às vezes o Papa fala o que o jovem precisa ouvir, não o que o jovem quer ouvir. João Paulo II, como ninguém, sabe encantar as pessoas. Recentemente, o Papa João Paulo II fez a 9ª viagem à Polônia e, apesar de sua saúde fragilizada pelo mal de Parkinson e uma artrose no joelho direito, empolgou e emocionou 2,7 milhões de fiéis que foram assistir à missa celebrada num parque de Cracóvia, sua cidade natal. E hoje, como eu falei, ele é o Papa do mundo, a personalidade deste século. João Paulo II nos mostrou que a adversidade é um impulso para a gente ser melhor e que o mundo às vezes é injusto, que na vida tem muitas injustiças, mas o que a gente não pode é ficar sentado reclamando das injustiças. João Paulo II foi vítima também do terrorismo. Em 1981, ele levou um tiro a menos de 2 metros de distância, com uma bala que ela explode dentro do organismo. João Paulo II perdeu mais ou menos 30 centímetros do intestino. Ele só está vivo por um milagre que ele atribui a Deus, na Nossa Senhora, porque ele é devoto da Nossa Senhora, da Mãe de Jesus Cristo. E ele acredita sinceramente que o que salvou foi exatamente a interferência de Maria, a Mãe de Jesus. João Paulo II, quando se recuperou, perceba que ele foi lá junto dos terroristas e perdoou. João Paulo II nos ensina que a única maneira de você vencer o inimigo é perdoando. Sim, acredite, é o perdão que faz a diferença. O perdão faz você ser muito melhor e vencer qualquer adversidade. O perdão é que é o segredo da excelência. Perdoar e ser perdoado, esse é o segredo do jogo. Perdoar e ser perdoado. Quanto mais se perdoa, mais você se ama.
Quanto mais você perdoa o outro, mais você tem capacidade de amar o outro. Perdão é o segredo da excelência. E o perdão se pratica em família. Por isso, João Paulo II insistiu tanto na família. Eis que o Encontro Mundial da Família foi feito no Brasil. Por quê? Porque o Papa quis valorizar aqui no Brasil a importância da família. Porque o brasileiro tem esse jeito que você conhece mais do que eu. É um jeito carinhoso de viver junto, de fazer almoço de domingo junto, que apesar de todas as brigas pelo nosso estilo de ser, nós precisamos de família, que nós formamos família. Então, claro, perceba que a família é um lugar onde você tem capacidade de amar, de ser aceito do jeito que você é. Claro que as famílias não são tão tradicionais como era nos tempos atrás, mas independente da família que você tenha, você precisa perceber que ali é o teu cantinho e o teu lugar de recuperar as energias. Em família, nós podemos praticar o perdão. É na família que a gente pode aprender a conviver, a conseguir conciliar as adversidades. É na família que a gente pratica como nunca o perdão e o amor. Claro que vai ter dia que você vai errar e você precisa se sentir perdoado. E vai ter dia que alguém vai errar e precisa aprender a perdoar. Na família se pratica o amor como em nenhum outro lugar do mundo. Por isso, João Paulo II insistiu tanto na família. Então, é o que nós precisamos fazer. Nós precisamos partir para transformar a nossa família. Claro, porque se transformar a nossa família, nós vamos transformar naturalmente a comunidade. Transformando a comunidade, nós transformamos a nossa cidade, o nosso bairro, o nosso país e o mundo. Se existir mais paz na nossa família, naturalmente os conflitos no trabalho, por exemplo, vão diminuir. Não existe profissional bem-sucedido com problemas familiares. É muito difícil você ser produtivo quando a tua família está com algum tipo de dificuldades. Então, o que o Papa João Paulo II nos ensinou e nos ensina é isso. A gente precisa valorizar pequenas coisas, os detalhes do dia a dia. Fazer se sentir amada e se sentir acolhido. Pratique o acolhimento, o amor e o perdão. E se você puder, leia um pouco mais sobre João Paulo II. Eu tinha certeza absoluta que a vida dele pode te ajudar e muito. Numa história real, disse que certa vez havia um fervoroso casal de judeus que teve um filho. Ainda muito novo, esse menino acabou perdendo seus pais. Então ele foi levado a uma freira católica que começou a cuidar dele. E como ele teve criação judaica, a freira levou o menino a uma igreja para batizá-lo. Para a surpresa dela, o padre disse que não batizaria o menino a menos que isso não fosse vontade dos seus falecidos pais. Disse que faria somente a vontade dos pais do menino. E por isso acabou não batizando. Anos mais tarde, esse sacerdote se tornou o Papa João Paulo II. E o menino judeu se tornou o Rabino Toff, o maior líder judeu da Itália. Devido àquele ato, João Paulo II conseguiu uma grande abertura com o povo judeu. O Papa tem várias virtudes, mas uma das maiores é a humildade e o respeito que ele tem por pessoas de outras organizações. Aconteceu uma vez que o Papa João Paulo II, durante um encontro com jovens em estádio, pegou a bengala e começou a rodá-la e a cantar com os jovens presentes. Vários cardeais que estavam ao seu lado tentaram fazê-lo parar para evitar escândalos, mas ele não parou. Então o exemplo do Papa mostra que o que realmente vale não é a nossa idade, mas o nosso espírito. Todo líder tem que aprender a obedecer antes de mandar, ou seja, precisa ser alguém disciplinado e que ensine principalmente
por seus atos. Ao contrário do que muitos pensam por aí, o Papa vive em um modesto quarto no Vaticano e, apesar da sua saúde debilitada, o Papa dorme apenas de 4 a 5 horas por noite. Além disso, João Paulo II é o líder que mais visitou países desde São Pedro. A quilometragem total foi mais de 4 voltas ao globo terrestre. Durante as viagens, o Papa falou sobre vários temas, e entre eles, a necessidade do perdão. E ele deu exemplo. O Papa pediu perdão pelos erros que a Igreja Católica cometeu no passado. Com isso, ele nos ensinou a perdoar e a pedir perdão. Uma brasileira, fiel aos ensinamentos do Papa, chegou a perdoar um rapaz que, sem motivo algum, assassinou seu filho, por não ter dinheiro na carteira. Essa senhora, contra toda a cidade, foi até a cela do assassino e o perdoou. Mais do que isso, a senhora assumiu o assassino do filho como filho e passou a visitá-lo no presídio. Ela foi criticada por toda a cidade e, quando perguntaram a ela por que ela perdoou, ela disse que um dia queria chegar ao céu. Compartilhe esta mensagem e que Deus nos abençoe.